Legal, gente, eu sou o Mário César e está começando o nosso primeiro episódio do programa Pod Terapias. Bom, mas quem vai apresentar os próximos episódios desse podcast? Esse moço aqui ao meu lado, meu grande amigo, professor Ricardo Bayer. Ele tem eu gosto muito do Ricardo, porque nós somos amigos há muitos anos, né? Já tive a oportunidade de conversar com ele lá no meu programa de televisão, desde a época da TV Transamérica. TV Transamérica. Eu já levo o professor Ricardo lá. Eu penso assim, ó, quando eu queria lá no programa falar sobre saúde mental, me dava aquele insight, eu dizia, vou chamar o professor Ricardo. Porque tem pessoas que... Tem pessoas e tem pessoas. Sim. Né? E tem pessoas que já nascem com dom natural. O Ricardo vai poder me explicar mais sobre esse negócio de dom, né? Uns dizem o seguinte, todo mundo tem um dom, basta lapidar, mas tem dons que são natos da pessoa. E tratar da saúde mental é algo que exige muito. Então, o professor Ricardo, que a partir dos próximos programas estará comandando aqui essa bancada, ele vai trazer os seus entrevistados de várias áreas, e o tema aqui vai ser sempre a saúde. Então, está aqui conosco aqui, nesse seu primeiro programa de podcast, o professor Ricardo Bayer. Valeu, Mário. Então, agora, nesse momento, eu sinto que eu estou recebendo a bola para ser um entrevistador. Exatamente. É contigo. E eu quero falar com você... que está assistindo esse primeiro episódio do Pod Terapias. Então é com muita alegria que eu começo isso. E qual é o objetivo? Eu quero trazer vários profissionais da área de terapia. E, gente, terapias, esse plural aí é quase infinito, porque a gente pode ter um monte de linhas terapêuticas que tem como objetivo ajudar o equilíbrio. E hoje o Mário vai estar aqui comigo para a gente conversar sobre isso num primeiro momento, né? Bacana. Você não é um terapeuta, mas você é uma pessoa que já entrevistou muitos terapeutas, né? Eu, nesses 25 anos de televisão, Ricardo, eu tive contabilizando, são 5.800 entrevistas que eu fiz até hoje. Caramba. Com profissionais de várias áreas. Então a gente acaba meio que sendo um terapeuta no aprender a ouvir e perguntar. Uhum. Então eu vou te perguntar, o que é terapia? Bom, terapia é uma prática que tem como objetivo você ajudar o indivíduo a encontrar um equilíbrio, encontrar um caminho, né? Eu sempre digo, Mário, que é como se a pessoa estivesse numa caminhada da vida, e nessa caminhada da vida houve alguma coisa que o impediu de continuar andando em equilíbrio. Claro que continuar, a gente continua andando na vida, né? Mas em equilíbrio. Então, terapia, imagine, você pode ter terapia aqui, a gente vai falar muito sobre terapia psicológica, né? De psicoterapia, da psique. Mas eu posso ter fisioterapia, né? Então, perceba que a pessoa está numa caminhada da vida e, de repente, quebrou a perna. Né? Okay. Então, ela vai precisar de uma fisioterapia para encontrar o equilíbrio de novo do corpo e continuar a sua vida normalmente. Né? Então, terapia é toda aquela atividade que tem como objetivo ajudar o indivíduo a encontrar um equilíbrio numa determinada área da sua vida. Né? Então, pode ser biológica, pode ser psicológica, pode ser espiritual. Então, nos 3 âmbitos. Pode ser social... Né? Ricardo, eu já te fiz essa pergunta outras vezes. Eu não sei se hoje é assim ainda, mas algum tempo atrás as pessoas tinham um certo receio de falar da sua saúde, da sua vida sentimental, mental. Era demérito falar para alguém que não estava bem. Sim. Psicologicamente. A pessoa era... Me corrija se estiver falando besteira. Era rotulado. Pá! Opa, esse cara tá meio maluco. Exatamente. Né? As coisas mudaram. Essa visão é diferente. É importante hoje cuidar da saúde e não ter vergonha disso. Como é que você, como terapeuta, 20 anos de profissão, como é que você vê isso, Ricardo? Então, Mário, mudou bastante. Né? Hoje as pessoas procuram mais psicoterapia com o objetivo de melhorar. Né? Só que é engraçado que nós, homens,
A gente ainda tem muito Pois essa é. ideia, né? Que coisa Nós feia. temos mais dificuldade com isso, né? As Ma- mulheres não. As mulheres são mais livres, né? Uhum. Elas choram mais, né? Se Se liberam, né? entregam Se mais. entregam, né? E a gente fica com um pouquinho de inveja disso, não fica, Ricardo? Nós Pois é, homens, né? eu acho que a gente não fica com inveja porque eu acho que, Mari, a gente ainda está muito orgulhoso. A É, gente né? acha que pode tudo ainda, sabe? O homem é um super-homem. O homem se Ou melhor, sente pensa que é, né, Ricardo? super-homem. Exatamente. Então vamos pegar então vamos pegar esse gancho. Quando que o homem sente que ele não é um super-homem, que ele é frágil, que ele é mortal, que ele é dependente, que ele precisa de ajuda? Eu acho que o homem, ele vai buscar ajuda muito quando a coisa está derrubando mesmo, quando está tudo caindo mesmo. Casa caindo. Quando a casa está caindo, principalmente quando está caindo com a sua família, quando está caindo com aqueles que estão falando, ei, agora você não tem mais alternativa, Ok. agora você vai buscar. Mas ele mesmo, ele tenta segurar a onda o tempo todo, né? Nós falamos assim, não, eu vou dar conta, não, eu vou dar um jeito. Até isso faz parte um pouquinho de nós homens, né? Parece que a gente tem que resolver. Fomos moldados para isso. Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes a gente se sente obrigado, né? E aí só quando não dá mais jeito mesmo é que a gente procura ajuda. Por que o professor Ricardo virou professor Ricardo, professor, mestre e um psicoterapeuta? Porque eu abri o nosso podcast aqui, Ricardo, falando sobre o dom, né? Isso. Muitas vezes você quer ajudar um amigo, você quer ajudar um irmão, você quer ajudar um familiar, você quer ajudar uma pessoa, mas você não sabe. Uhum. E eu me considero um desses. Uhum. Eu, às vezes, quero ajudar, mas eu não sei colocar, muitas vezes, as palavras certas para ajudar a pessoa. É. Ajudar. Nesse Mas- termo aqui, terapia, é um dom. O que precisa ter, Ricardo? Tá. Então, olha só, você misturou duas coisas que são a palavra profissão Ok. e dom, né? Mário, qual é a tua profissão? Comunicador. Comunicador. Exatamente. Você estudou para isso? Estudei para isso. Ok. Você fez curso, alguns cursos mais formais, alguns Certo. cursos mais técnicos, não foi assim? Certo, isso mesmo. Uhum. E o resto a gente vai, a vida vai ensinando. Opa, que legal. Esse resto que a vida vai ensinando, se eu perguntar para você, Mário, tem coisa que você faz que você não sabe nem onde você aprendeu? Sim, Tem coisa que você faz assim e fala, caramba, esse troço funcionou na minha vida. verdade. De repente aconteceu, né? Eu digo que isso é dom. E todos nós temos, né? Então, eu, por exemplo, eu sinto que eu tenho o dom da terapia. Sinto não, eu tenho certeza que eu tenho o dom de ser terapeuta. Claro que eu estudei para isso, né? Busquei cursos formais, cursos não tão formais, leitura, né? Treino. Mas na verdade, dentro de mim, tem esse dom que acontece automaticamente, né? Então, quando você tem o dom de ser comunicador, você já consegue perceber que, opa, eu gosto disso, isso flui bem para mim, é gostoso, mas só isso não basta, né? Porque tem que ter técnica, né? Então você busca técnica. E é a mesma coisa que acontece com terapias. Terapias também, a grande maioria das pessoas que são terapeutas, a grande maioria não, todos os terapeutas, em algum momento, eles sentiram que eles tinham esse dom. Eles falaram, poxa, eu gosto disso, eu me dou bem nisso, isso funciona. Então eu vou começar um curso, né? Começa um treinamento, começa a buscar conhecimento, exatamente como você fez. E ao longo do tempo isso vai se tornando uma profissão. Da onde você... como você consegue hoje pegar uma palavra que é muito parecida com profissão, uma outra palavra, pensar em uma outra palavra que é parecida com profissão? A profissão, para mim, é criar alguma coisa. Profissão vem de algo criar. Profissão vem algo que você lapidou para entregar um produto pronto para alguém. É algo profissional, é algo que você... mas ele tem a ver muito, Ricardo, com o que você falou, aquele dom. Porque não tem como você se profissionalizar naquilo que você não gosta. Senão você vai ser um péssimo profissional.
Não sei, eu vejo nesse sentido. É perfeito o que você está falando. Mas quando eu estou perguntando isso, Mário, se você conhece uma outra palavra parecida com profissão, é palavra literal parecida com profissão. E a palavra que eu estou tentando trazer para nós aqui é profecia. Profecia, olha só. Profecia. E se você parar para pensar na outra palavra que a gente está aqui, que é dom, né? É presente. Presente. Dom é um presente, né? Então, imagine profecia e dom como sendo algo muito parecido no sentido de que eu recebi aquilo. De alguma forma eu ganhei aquilo. Perfeito, né? perfeito. Se a gente olhar para a espiritualidade, né, o dom é muito falado nas igrejas, né? A profecia é falado muito na Bíblia, né? Mas eu não preciso olhar isso só pelo lado religioso, né? Mas eu posso olhar, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa é advogada, só que os pais deles eram advogados, os avós eram advogados, então, quer dizer, já está dentro de uma família. Então, a gente poderia dizer que já está recebendo algo de alguma forma, né? Então, aquilo já pode ser um dom, já pode ser uma profecia, né? Aí essa é mais clara, mas às vezes pode ter uma mais subjetiva, porque o mesmo advogado, né, o mesmo filho de advogados ou de uma família famosa, ele pode pensar assim, ele pode sentir, não, mas puxa vida, né? Tudo bem que eu tenho aqui o escritório da advocacia, tenho o nome da família, tá tudo na mão, meu pai quer que eu faça direito, mas eu sinto que eu queria ajudar as pessoas de outra forma, né? Ou como um conselheiro, já se percebe um conselheiro, né? Ou, né, na própria área biológica, né, como a medicina, né? Então, aí esse dom é mais íntimo, né? Então, eu acho muito legal, acho muito maravilhoso isso. Só que tem uma coisa, Mário. Não adianta ter só o dom. A gente tem que se profissionalizar, né? A gente tem que fazer as técnicas, os conhecimentos, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Eu quero trazer aqui profissionais da área de terapia que eles se profissionalizaram, né? No sentido técnico da palavra, né? Então, pessoas que se profissionalizaram como reikianos, como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, massoterapeutas. E é engraçado porque são uma linha infinita de pessoas, né? Você já conseguiu ver você já conseguiu ver todas essas que eu estou falando nas tuas entrevistas como sendo terapeutas? Até aqueles que não parecem terapeutas? Eu já ouvi relato de pessoas que se descobriram ao longo das suas jornadas e mudaram, né? E você falou sobre o dom, sobre a profissão. Muitas vezes você nasce com um dom, mas ao longo da tua vida vão surgindo outros caminhos, outros dons. E eu estava vendo uma matéria essa noite, ouvindo um vídeo de podcast, um recorte podcast, que o entrevistado dizia disso aí, desses vários dons. E como é importante ter vários dons, né, para você poder aproveitar ao máximo essa nossa passagem por essa terra aí. Sim. É importante isso, Ricardo? Não tenha dúvida. Na verdade, não é importante ter vários dons. Na verdade, nós temos vários dons. Nós temos vários dons, né? É fato. Assim como temos vários tipos cada um tem um tipo de inteligência, cada um tem os seus vários dons, né? Exatamente. E eles podem comungar, não podem? Podem. Me diga uma coisa, Mário. Você hoje, como comunicador, você dá aula também lá no CIE. No CIE, isso exatamente. Mesmo. Tudo bem que ser professor é ser um comunicador. Sim. Né? Mas você já fez alguma atividade que não era tão direcionada para comunicação? Já trabalhou em alguma outra coisa? Eu já trabalhei até como açougueiro. Olha, o meu primeiro trabalho, eu acho engraçado. Eu saí do quartel, nunca tinha trabalhado, cara. Fiquei 2 anos no quartel, que eu queria seguir uma carreira militar. Ah, ok. Meu falecido pai, se aposentou-se como oficial da aeronáutica. Eu disse, eu quero ser igual ao meu pai. Sim. Só que ele aproveitou ao máximo a vida dele, militar, e acabou concluindo o curso de Direito. Então, ele se aposentou e foi ser advogado. E eu fiquei será que eu vou ser militar ou vou ser advogado? A gente fica mirando o pai, né?
É Sim. normal, né? Uhum. Mas ela nos dá, muitas vezes, um blefe, né? Sim. Você pensa que você vai por aqui, mas a vida te dá um jogo de corpo quando você vê, você está numa outra área. E acabei indo para a área comercial e indo para a área de banco. Trabalhei Bradesco, Itaú, HSBC. Mas lá na frente, só que à noite eu sempre fazia rádio. Uhum. Porque eu fiz lá numa época, nos anos 90, eu fiz rádio. Uhum. Porque era a minha paixão. Desde moleque eu ficava ZYB 395, rádio antena Ah, 1. é? Brincando. Sabe aquele moleque Gostava de brincando? brincar disso. Brincando. E eu disse, sabe uma coisa, vou fazer um curso de rádio, Ricardo. Ou seja, perceba que lá atrás É. você já olhava Isso, ou já Ricardo. Você veja como é sentia esse engraçado negócio. isso. Era moleque, eu ficava brincando. Naquela época era fita cassete, lembra? Sim. Você é muito mais jovem que eu. Você é um menino. Não, eu rebobinei com a caneta então, Bic. a gente ficava play hack. Eu ficava lá, ZYB, brincando de rádio, gravando e me ouvindo. Enfim. Mas só que eu pensei, eu acho que você é um radialista. Só que a vida te leva para outro lado. Ou não, Mário. Ou não. Porque assim, ó. Ou será que vou jogar uma outra pergunta. Ou será que a vida te coloca no lugar certo, na hora certa, e vai ser agora? Então, é que eu acho que sermos quem somos ou fazermos o que gostamos de fazer pode ser feito e podemos ser de diversas maneiras. Ok, sim. Então vamos lá, vamos brincar. Vamos imaginar que você tivesse seguido a carreira militar. Pois Não? Pois é. E aí dentro da carreira militar, eu não entendo de carreira militar, não entendo nada, né? Mas eu sei que na carreira militar tem a área de comunicação, Sim, também. né? Claro. Será que de repente, né, não como um milagre no sentido mágico da coisa, mas será que de repente, pela tua voz, né, por você já gostar dessa coisa, você foi comercial, né, dos bancos aí, Sim, né? exatamente. Comercial também é comunicação, né? Será que de repente você não seria um cara que estaria lá dentro do exército trabalhando com comunicação de alguma forma? Pode ser, de certa Né? forma. Então, não dá para dizer que o caminho necessariamente seguiu diferente do que você imaginava, né? Você foi moldando o caminho da maneira como você se sentia confortável, né? E claro, as barreiras foram acontecendo. Então, por exemplo, não sei por que você saiu do quartel no segundo ano. Não me adequei ao sistema. Ah, não se adequou. Não. Não se adequou. Eu disse, não era para mim. Então foi uma Era barreira. bonito, era bonito. Uhum. Bonito, mas era bonito para o meu pai. E eu não me adequei àquele sistema do militarismo. Então, você encontrou uma barreira, né? Se você não tivesse encontrado essa barreira, você continuaria e talvez de alguma forma você chegaria nesse jeitão que você é hoje, né? Mas quando você encontrou uma barreira, você buscou um outro caminho. E aí você foi para onde? Aí as coisas vão nos levando. Foi chegando, área comercial, o que você sabe fazer? Né? Tá aqui, vai entrando. E quando eu vi, eu estava na área comercial de Bradesco, depois de Itaú. Aí você estava lá na área comercial indo. do Bradesco. A área comercial já é comunicação, né? Comunicação pura. Já pegou Total, comunicação. você tem que conversar, você tem que interagir, e é isso. Exatamente. Você poderia ter ficado na área de comunicação até hoje? Poderia. Sim. E funcionaria exatamente como o começo da nossa conversa, quando a gente disse assim, Mário, aquilo que você faz, não tem coisa que você faz que você nem sabe como é que você aprendeu? Pois é. É a mesma coisa, você estaria lá na área de comunicação de algum banco, de alguma empresa, alguma indústria, Se comunicando. e funcionaria. Você fala assim, nem sei como é que esse troço aconteceu. Ou seja, a tua essência estava lá. E é a mesma coisa que acontece com terapias. Então eu vou te dar um exemplo sobre mim agora. Você, Mário, aliás, antes de dar o exemplo, eu vou te perguntar. Você tem bastante dificuldade de me apresentar, no sentido de dizer quem eu sou. Você sabe que eu sou um psicoterapeuta, você sabe que eu trabalho com hipnose, mas parece que falta, às vezes, uma formalização para você. Não é verdade? A sociedade nos ensinou a você apresentar alguém com títulos, com rótulos, com nomenclaturas. Eu até nem sei se é necessário isso, Ricardo. Eu acho que sim, sabe, Mário? Eu acho que é necessário, mas não fundamental. Mas não fundamental. Isso.
é necessário porque nos dá norte, né? Nos mostra com quem estamos falando, né? E faz parte da identidade. Então, quando eu conheço você, né, a primeira vez que eu vou me encontrar com você na vida, a primeira coisa que eu quero internalizar é seu nome, né? E a segunda é o que você faz, Sua atividade, quais são né? os seus hobbies. Mas num primeiro momento o que você faz como profissional, Sim, né? sim. Você E já é, tem uma ideia clara do que é é da pessoa. e aí, pra gente, para você me dizer o que você faz, você trazer uma nomenclatura fica mais fácil. Como a gente não se conhece, né? Você pode falar, sou entrevistador de Sim. TV. Pronto. Eu já tenho no Já meu tem uma ideia, arquétipo que é sim. apresentador de TV. E aqui é uma coisa legal, porque olha só, quando a gente fala em terapias, caramba, é muito subjetivo. Muito, muito mesmo. Porque se eu pegar e falar assim, Mário, eu sou hipnoterapeuta, né? A pessoa, se ela não souber o que é hipnoterapia, ela vai buscar assistir um vídeo, vai buscar na internet, alguma coisa, já sei o que o cara é. Eu acho que o cara nem vai saber, a pessoa nem vai saber ainda quem eu sou, se eu falar só isso, né? Ou se eu falar, eu sou psicanalista, né? Bom, psicanalista, o pessoal vai lembrar de Freud e tal, se lembrar. Vai lembrar do divã, né? É, Aquela. porque a grande É, maioria ainda vai fazer confusão, porque as pessoas nem sabem qual é a diferença entre psicanalista e psicólogo, é. né? Então, é muito difícil quando você fala em terapias, é muito difícil você classificar. Pra você ter uma ideia, se a pessoa falar em psicólogo, por exemplo, a maioria das pessoas não vão saber, mas um psicólogo ele pode ter muitas e muitas linhas ainda, né? Que uma vai ser totalmente diferente da outra, ou uma vai ser uma terapia de psicologia totalmente diferente da outra, né? Porque são linhas de psicologia, né? Que é o que eu quero trazer aqui também, né? Então vai ter um que vai trabalhar mais com a psicanálise, o outro vai trabalhar mais com a Gestalt, o outro vai trabalhar com a cognitiva comportamental, o outro vai trabalhar com a analítica e assim vai. São muitas, humanista, né? São muitas. Isso dentro da psicologia. Agora imagine dentro da Puxa psicoterapia. vida, hein? Então, por exemplo, vou ter lá um naturopata, né? Naturopata se formou em naturopatia, mas ele também pode fazer psicoterapia. Então, ele tem uma terapia que tem uma função, pode trabalhar com o corpo, pode trabalhar com a mente, né? Então, imagine, quem não conhece nem imagina. Professor Ricardo, você falou desses muitos tipos de terapia que nos últimos 10 anos parece que aumentaram muito. Aumentou bastante. Isso aí não pode gerar um pouco de confusão na cabeça das pessoas e um pouco de... como é que eu posso usar a palavra? Sabe aquela... Sim. Porque surgiram... Você abre assim as redes sociais, Ricardo. O que tem lá é pêndulo, é argola mágica, radiestesia, é física quântica, é mandala, é tarô, é e aí vai. Coaching. Coach, então, Jesus do céu. Nos últimos, acho que caiu um mundo de coach, né? E coach disso, coach daquilo, coach daquilo. Constelação familiar. Constelação familiar, constelação na água, constelação com bonecos, meu Deus do céu. É muita coisa. Olha, Ricardo, se eu fosse te contar todos os terapeutas que eu já pude entrevistar, eu acho que não caberia aqui nessa mesa aqui, ó. Eu sei. Não caberia nessa sala. Nessa sala. É bom? É ruim? Não sei. Eu vou perguntar a você como profissional da área, como é que as pessoas podem ver, entender, porque nós estamos falando de vida, né? Sim. Imagine eu estou com uma demanda. Porque quem procura um terapeuta, assim como quem procura um médico, um psicólogo, um psiquiatra, ele está com uma demanda, está com um problema, né? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, ele está na caminhada da vida, numa situação de dificuldade. Ele precisa curar e alguma ele coisa. precisa encontrar um equilíbrio Tem de uma novo. mazela ali. Ele precisa, Exatamente. E eu me coloco, eu estou lá aflito aqui, puxa vida, fulano de tal, terapia. E eu vou lá e me coloco nas mãos dessa pessoa. E aí, Ricardo, como é que
as pessoas podem separar isso, é bom, é ruim, é bom para quem, funciona para mim, estou sendo enganado, não. Como é que você vê isso, Ricardo? É muito difícil mesmo, Mário. É porque a oferta é muito grande, né? E ainda a oferta muitas vezes ela é demonstrada como milagrosa, né? Puxa vida. Essa é a minha solução, né? Então olha só, Mário, quando eu comecei com a hipnose, a hipnose a gente sempre tinha uma brincadeira que era assim, uma fala assim que se a pessoa chegou na hipnose é porque ela já tentou de tudo. Então ela fala, isso aí é que vai me salvar, né? Ok. Essa frase, ela não é legal. Ela pode ser boa no sentido de que a pessoa vai se entregar para algo, né? E nessa entrega, ela pode encontrar uma solução, né? Só que hoje, inclusive os psicólogos sofrem muito, quem se formou em psicologia e trabalha de maneira tradicional dentro do CRP, dentro, né, desses conselhos, ou do conselho de psicologia, sofre muito porque o marketing das terapias em geral é muito grande, né? Então, uma psicoterapia, ela não pode ser vista como milagrosa no sentido instantâneo, né? Ela precisa ser vista, eu digo que milagre pode ser uma construção, né? Eu me construo dentro de um processo, né? Mas isso não tira, quanto paciente, não tira a minha responsabilidade, a minha entrega, a minha vontade de mudança. E se eu só falo assim, bom, eu vou fazer essa terapia aqui, porque essa terapia aqui, ela está fazendo milagres, tem gente contando histórias maravilhosas e tal, mas aí, de novo, eu estou terceirizando. Eu não estou entrando no processo, né? Processo é o que acontece na psicoterapia. Você entende qual é a diferença entre... Você consegue sentir e perceber qual é a diferença entre um processo psicoterapêutico e algo instantâneo? Eu entendo você falando que o processo é algo que vai se construindo. Isso. O que eu quero, eu coloco nas mãos de um profissional e ele vai me ajudando. Ele vai me ajudando eu construir ou resolver essa demanda. Exatamente. A partir do momento que eu digo, terapeuta, tá aqui, ó, resolva, nem aquele que está lá no céu consegue fazer algo assim, né, professor Ricardo? E quando você fala terapeuta resolva, você está falando... se a gente está falando daquelas milhares de terapias que existem... Eu acho que existe isso, né, Ricardo? Há pacientes que chegam lá para o terapeuta e ó, resolva a minha vida. E não é por aí, né? E como existe marketing bastante forte, Pois vou falar da minha área, inclusive, hipnose, né? Hipnose tem um marketing muito forte, né? Do tipo, ei, eu vou lá, o cara vai instalar os dedos e vai resolver esse problema para mim. Acabou. Né? Eu sei que não é assim que os terapeutas falam. Ok. Mas é assim que aparece para a sociedade. Infelizmente. Né? Infelizmente. E aí, por isso que eu quero... Como é que você vê podcast. isso, o professor Ricardo? Como é que você vê quando outros terapeutas se utilizam desse artifício marqueteiro e você, como profissional, diz, puxa vida, não é nada disso, gente. Como é que você vê isso aí? Eu sofro. Por quê? Porque existe um limiar. Então, por exemplo, hipnose, hoje no Conselho Federal de Psicologia, tem algo dizendo sobre hipnose. Ok. E o que ele diz sobre hipnose? Então ele tem embasamento científico. Tem. Isso é importante. Isso deveria ser importante quando as pessoas procuram um tipo de terapia. Ver se tem um embasamento científico. Porque empirismo é algo muito relativo. Apesar de que nós vamos falar aqui em terapia também mais empírica. Por exemplo, a constelação familiar. Né? Ok. Mas eu já vou ajudar a ter uma ideia sobre isso. Então, quando o Conselho Federal de Psicologia fala lá sobre hipnose, ele fala para o psicólogo que ele pode usar a hipnose no consultório como ferramenta de terapia. Uma ferramenta, perfeito. E não como processo terapêutico. Né? Então, sim, a hipnose, ela diante de uma situação, ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, né? Que ela desencadeia algo. Né? Ela ajuda você a desencadear algo na tua vida. Mas ela não é única.
ela está dentro de um processo psicoterapêutico, Ok. né? E essa é a grande dificuldade que as pessoas têm. E aí, quando a gente fala de terapias, então vamos lá. Falamos da constelação familiar agora, Uhum. que ela não tem... Um embasamento. Ela é considerada uma pseudociência, Ok. porque ela até pode pegar alguns atributos da ciência, mas ela não está dentro da ciência, né? Mas então eu vou dizer que acho que não pode usar, não é aconselhável usar constelação familiar? Não, eu acho aconselhável usar constelação familiar, mas em determinada situação, em determinado momento, dentro de um processo psicoterapêutico, Ok, né? ok. Eu posso ter por exemplo, pode existir psicólogo que pode estar trabalhando com um paciente, né? E esse paciente pode usar uma terapia de constelação familiar? Pode. Então Naquele determinado momento, aí seria interessante. exatamente, Ok. usa em um determinado momento, pode trazer para o consultório o que aconteceu lá, né? Ok. Com o outro profissional. E é isso que é legal, olhar que essas terapias elas podem se complementar, né? Então eu posso ter uma psicologia, uma terapia mais completa, né? Mais integrada, mais aceita dentro da sociedade e inclusive regulamentada, que é a própria psicologia, né? Mas eu posso ter outras terapias que podem complementar esse processo, Perfeito. né? Professor Ricardo, vamos falar um pouquinho agora especificamente, então, sobre a hipnose clínica. Quando a gente fala de hipnose, eu vou dizer o que me vem à mente. Tudo bem? Pode. Posso? Na verdade você vai dizer o que vem à mente, que provavelmente é o que vem à mente É, na mente do pessoal das que está pessoas. Eu assistindo. tenho certeza, se eu falar a palavra hipnose, para você que está nos assistindo aí de todo o Brasil e do mundo, o que, que vem em sua mente? Na minha vem um mágico, vem alguém comendo uma cebola, alguém que diz, olha, coma essa maçã e ele está mordendo uma cebola. Tá alguém em estado de transe, tá alguém levitando. Me vem a ideia da hipnose show. Né? Que a gente aprendeu, tem muitos filmes sobre hipnose, enfim, né? O famoso relógio, né? Sim. Você está com sono. Você sabe É. da onde vem o relógio? Eu não sei, Ricardo. O relógio vem, o relógio começou a existir a ideia do relógio É. porque teve um médico chamado James Bright, ele era oftalmologista. Olha só. E um dia, ele pegou a caixinha de instrumentos lá do trabalho dele, a caixinha de instrumentos dele, que era metálica, e ele começou a colocar na frente de um funcionário dele lá, que trabalhava com ele, porque ele queria entender esse negócio de hipnose através dos olhos, porque ele percebia que a pessoa em transe, no estado de hipnose, os olhos, eles acabavam ficando num tilintar ali, né? E aí ele começou a mexer a trazer a caixinha para frente e para trás, porque ele queria que o cliente lá, o rapaz, olhasse para a caixinha, né? Ok. E o que ele percebeu? Ele percebeu que o que acontecia, na verdade, era uma fadiga ocular. Os olhos ficavam cansados De acompanhar o pêndulo. de acompanhar, no caso, a caixinha. A caixinha. Então, quando você levanta os olhos assim e acompanha algo em cima de você, os seus olhos ficam cansados. Eles ficam cansados. Ok. E aí, nesse cansaço, você desliga. Ele te leva a um estágio De transe. de transe. É transe. Sabe quando você está assistindo televisão lá e assim você não está aguentando mais, está pescando? Isso. Então, aquele pescar é o que se encontra quando você faz com o relógio. Ok. Porque esse James Bright descobriu isso. Depois pegaram o relógio, né, ou o pêndulo, que daí fica indo para um lado para o outro, né, e você vai olhando ele e vai dando uma fadiga ocular. Nessa fadiga ocular você desiste um pouquinho de brigar, você desiste. Entendi. Entendeu? Trazendo então aqui, como é que nós podemos entender então essa hipnose, aquilo que aprendemos nos filmes, na televisão, da hipnose show, da hipnose mágica, da hipnose filme, para a hipnose clínica como uma ferramenta de diagnóstico e tratamento para N terapias, professor Ricardo? N patologias? Inclusive da medicina, da psicologia, da espiritualidade, né? Aqui em Curitiba, lá na igreja dos Capuchinhos, lá que fazem a bênção
os carros. Descalço, hein? Como é que é o nome daquela rua lá mesmo? Manuel Ribas? É Manuel Ribas, Manuel que vai Ribas, para Centro-Cidade, isso mesmo. Lá eu tenho informação que os padres utilizam hipnose nos aconselhamentos. Olha só. Né? Então pode ser O utilizado... que é hipnose? Vamos entender? Vamos lá, primeiro deixa eu ir na tua fala lá Vai lá. Como é que isso se tornou Da hipnose show para a hipnose terapia. Para a hipnose terapia. Na verdade, não é que se tornou de uma para outra. Na verdade, eu acredito que as duas caminharam juntas. Né? Então, lá desde a antiguidade, você vai ter algumas referências de hipnose, né? E hipnose lá no primeiro momento, inclusive, de maneira terapêutica, né? Com imposição de mãos. Existem hoje alguns desenhos na parede desses homens da antiguidade que mostram essa imposição de mão, né? Então, um indivíduo que seria o cara que está conduzindo a hipnose, né? E o enfermo lá, né? Mais ou menos... eu brinco também que, inclusive, nossa mãe fez hipnose com a gente, né? Quando a gente cai e ela dá um beijinho e aquilo sara, né? É uma hipnose terapêutica, né? Porque a mãe sugestão para o nosso cérebro, é um comando. A mãe está fazendo uma sugestão. Uma sugestão. Exatamente. Então, isso meio que acontece tudo misturado. Entendo. Né? Mas algumas pessoas entenderam que essa sugestão poderia não só ser utilizada num processo terapêutico, mas poderia ser utilizada também em entretenimento. Então, não dá para dizer que em algum momento uma se tornou a outra, mas dá para se dizer que você tem duas linhas. Né? Tem gente que vai utilizar, apesar que hoje eu não tenho visto isso muito no entretenimento, acho que isso parece que baixou um pouco, mas tem gente que vai utilizar essa hipnose no entretenimento, em palco, e tem gente, né, o próprio mágico vai utilizar a hipnose muitas vezes, né? E tem gente que vai para essa linha mais terapêutica. Nessa linha mais terapêutica, hoje eu entendo que se tornou muito conhecida através de Milton Erickson, nos Estados Unidos, que era um psiquiatra, que começa a trazer essa hipnose bem mais para dentro do processo psicoterapêutico. Né? Inclusive, é muito chamado de hipnose ericksoniana. Essa sai completamente da coisa do palco, né? Dessa hipnose instantânea. Né? Então, ela é uma hipnose mais conversacional, né? Que é muito mais utilizada hoje nos consultórios. Professor Ricardo, dentro do processo de terapia e cura de qualquer tipo de patologia psicossomática, como é que acontece esse processo dentro de uma clínica? Porque as pessoas ainda ligam a palavra hipnose com eu ficar refém do meu terapeuta. Mas como é que acontece o processo Então, de assim, tal maneira que você vai... Você junto com o teu... Eu não sei se você chama de paciente ou cliente. Eu chamo de paciente, mas muitos dos terapeutas que virão aqui chamam de cliente. Como é que acontece o tratamento de tal maneira que a hipnose pode resolver ou amenizar esse sofrimento que a pessoa vem trazendo de longos anos? O que acontece lá no consultório? Mário, você tem tranquilidade para dizer aqui de alguma coisa simples que você tem uma dificuldade na tua vida e que você fala, puxa, eu preciso vencer esse negócio aí. Sim. Consegue trazer para nós aqui? Eu sou uma pessoa antissocial. Antissocial? Antissocial, e muitas vezes sou um comunicador, sou jornalista, mas em alguns momentos eu me acho meio rabugento, professor Ricardo. Principalmente quando eu não conheço as pessoas, eu fico um pouco meio, sabe, traz uma arrogância. Meio cara fechada. Eu me considero, em alguns momentos, antissocial. Então, assim, como é que vamos imaginar que você traga essa demanda para o consultório. Ok. Tá? Ricardo, eu me percebo um pouco antissocial, acabo até afastando as pessoas de mim num primeiro momento, e as pessoas à minha volta têm reclamado um pouco disso, e eu quero mudar isso porque eu acho que é importante eu melhorar isso na minha vida. Vamos dizer que você traz essa demanda, né? Eu, num primeiro momento, eu vou escutar a tua demanda e aí eu vou querer escutar a história da tua vida também. Quero entender
qual é a história da tua vida. Né? O nome dessa escuta ou entrevista se chama anamnese. Anamnese. Exatamente. Você fez direito, né? Sim. Não, estou cursando a faculdade de Direito. Ok. Estou No cursando. direito tem anamnese também. Né? Então, quando um cliente vem para o advogado, Aham. ele vai vir com uma demanda, né? Numa situação. Esse advogado vai ter que fazer um monte de questionário para ele, para Sim, poder, sim. um monte Pra de você perguntas para entender, poder entender montar o processo. e ajudar também o próprio cliente a entender. Então, quando você ouve o teu cliente na anamnese, você está montando um processo dele. Exatamente. É isso? Estou montando tuas características, teu comportamento, teus traumas, né? E sempre com essa estrutura da tua queixa por trás. Ok. Né? E então é uma entrevista normal. As pessoas pensam que essa entrevista já vai ser na hipnose. Então, fecha os olhos, como é que é teu nome? Não. Ok, Eu vou perguntar, ok. daí como é que é teu nome? Como é que é o nome? Qual a tua idade? Onde você morou? Onde você nasceu? Né? Qual a tua experiência de vida? Então, baita num questionário que eu vou fazer. Então, só uma sessão só para isso. Né? Para conhecer o teu cliente. Exatamente. Ok. Na próxima sessão, eu já vou começar a falar. E daí, Mário? Eu percebi isso na tua história, né? Percebi que você utiliza, inclusive, esse lado antissocial como defesa, né? Que está linkado àquilo, está linkado àquilo. O que você acha, né? E eu vou junto com você construindo esse porquê, construindo e de maneira psicoterapêutica. Perfeito. Né? Você vai conduzindo essa conversa? E aí eu vou começando a te mostrar. Mas a pessoa não começa meio que... Como é que eu posso dizer, professor Ricardo? Meio que instintivamente te boicotar, se defender? Inclusive, muitos pacientes, Mário, nessa hora... Porque o ser humano tem esse mecanismo de autodefesa, né? Ele vai com a demanda para o terapeuta, psicólogo, psiquiatra, mas ele fica meio que escondendo algo que ele não quer contar? Sim. Tem isso ou não? É que na anamnese a gente já consegue ajudar o paciente já ir se abrindo também, né? Claro, sem ser invasivo, né? Claro. Respeitando os limites do paciente, né? E aqui vem uma coisa legal, né? Dentro de tudo que a gente já estava falando. Como que eu posso trazer uma terapia instantânea se às vezes o indivíduo nem está preparado para aquilo? Pois é. Né? Aí você chegou no ponto que nós iniciamos lá o nosso bate-papo do profissionalismo, né? Que não pode ser levado a deixar para o imediatismo, da cura mágica. Não, né? Não. Existe tem que seguir o processo, né, Ricardo? Exatamente. Porque o ser humano é muito complexo e único. O que cura Mário não cura Manuel, não cura Maria. Somos indivíduos únicos e cabe ao terapeuta ter essa sensibilidade, esse profissionalismo, expertise, conhecimento e muita ética. Exatamente. Né? Que eu acho que, na minha leiga opinião, é a palavra-chave. Tem que ter uma ética muito grande, né, professor Ricardo? Tem que ter. Quando você trata de vida, de dar opinião, de dizer, olha, vamos resolver essa questão, tem que ter muita ética para que a pessoa não se sinta enganada. Isso. Inclusive, no consultório, Mário, quantas vezes, até porque, como as pessoas me procuram muito por causa da hipnose, às vezes eu estou na terceira sessão e eu não fiz hipnose, não conduzi ela num processo de hipnose. Não é o momento certo. Porque tanto eu quanto ele entendemos que ele ainda não entendeu o que ele precisa buscar com a hipnose. Perfeito, né? Entendi. Porque às vezes a pessoa está buscando a mágica com a hipnose, né? E eu tenho que mostrar para ele que a mágica não é a hipnose, mas é a transformação dele, né? Então, pode ser que em algum momento você chegue lá naquele processo que eu estou conduzindo você para diminuir a sua ansiedade antissocial, né? Pode ser que no momento daí, talvez já na segunda sessão, a gente consiga entender algumas coisas, né? E você possa entender que, na verdade, é uma defesa diante de um trauma da tua vida, vamos dizer. Aí sim, eu posso falar assim, Mário, o que você acha, então, a gente agora utilizar a hipnose para ajudar você a ressignificar? Perfeito. Né? Aí sim nós vamos utilizar a hipnose para você ressignificar. Né? Ou a gente percebe que não tem nada de trauma nenhum, foi só um comportamento aprendido. Perfeito. Aí eu falo, Mário, o que você acha de começar a criar através da hipnose?
Professor Ricardo, eu tenho que cortar. Tá bom. Isso que você falou é muito importante. Fala. E eu acho muito verdadeiro isso quando você está falando com um profissional, com um terapeuta. Dele dizer, meu amigo, não precisa, você já está bom. Exatamente. Para não ficar segurando o paciente, você vê que ele não tem nada, você fica, não, mas vamos que amarrando o cara, não, mas tem mais alguma coisinha aí. Você tem essa coragem de dizer para o teu paciente, meu amigo, você está liberto. Você fala isso para ele, professor Ricardo? Olha, o que você está falando é de uma alta. É, uma alta, claro. Né? Tem esse, É importante isso, né, esse professor termo. Ricardo? É importante. No meu caso, existem profissionais que eles estabelecem um X de sessão. Ok. Eu também estabeleço um X de sessão no primeiro momento. Eu sempre digo que aquele X de sessão é só um norte, né? Porque às vezes a gente precisa de mais, né? Mas no meu caso, essa alta eu digo que ela meio que acontece naturalmente, né? Muitas vezes eu não preciso dizer, a coisa vai se diluindo, né? Existem também pacientes que eu preciso falar, olha, a gente vai precisar te conduzir para um outro profissional também, né? Então, por exemplo, eu, quando fiz o curso, a Faculdade de Práticas Integrativas, eu também conheci constelação familiar. Mas eu não sou um cara que tenha propriedade de constelação familiar. Eu entendo, mas eu eventualmente até faço um exercício no consultório de constelação familiar, mas não é a minha prática, né? Então, às vezes eu falo, olha, para você cabe uma constelação familiar. E eu conduzo para uma colega terapeuta que vai fazer um processo de constelação familiar com ele, né? Então, pode acontecer a alta, como pode ser uma condução para outro lugar, como também pode acontecer de maneira natural aquilo ir acabando. Como também tem pessoas que vão utilizar a terapia por muito tempo, sem uma causa complicada específica. Nós falamos aqui há pouco sobre o processo. E o processo pode ter início, meio e fim? Pode. Um processo pode ter. Quantos pacientes que eu já atendi que eu não sei nem o que aconteceu mais com eles depois. Né? Isso é bom? É bom. Né? Tem um dos casos que você disse, puxa vida, valeu a pena toda essa minha dedicação, essa minha pesquisa, essa minha busca por ser o melhor profissional da área, a minha faculdade, os anos de clínica que eu me dediquei aos meus pacientes, o momento que eu deixei a minha família de lado para vir aqui trabalhar, para ouvir um paciente, para ouvir um cliente, as mazelas. Ele, professor Ricardo, por favor, arruma um horário na sua agenda que eu estou ficando maluco. Teve algum momento que você disse, puxa, valeu todo esse esforço? Eu não consigo dizer de um momento. Vou te contar uma história. Um dia, eu estava atendendo uma paciente no consultório e era quase meio-dia. E naquele dia, eu tinha combinado com a minha mãe viria até o consultório e de lá eu ia levar a minha mãe num exame médico. Que ela teria, acho que era um exame, uma consulta oftalmológica, não lembro o que era. Terminei a sessão com a minha paciente e eu falei, vou sair já junto com você que minha mãe está me esperando lá embaixo no hall do prédio, né? E aí descemos e aí apresentei a minha mãe para essa paciente e aí a minha paciente falou para minha mãe assim, nossa, a senhora não sabe o quanto o seu filho me ajudou. Olha só, rapaz. Essa frase... Ela falou para sua mãe isso. Falou para minha mãe. E daí minha mãe falou assim, realmente eu não sei como é que ele ajuda. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Porque para ela eu só sou um menino, né? Para os nossos pais, né? Nós somos sempre crianças. Mas, Mário, para responder a tua pergunta, eu trago esse exemplo e eu vou te dizer que eu encontro muitas pessoas que às vezes me dizem que, né, às vezes me agradece e fala assim, nossa, Ricardo, você não sabe o quanto você me ajudou. E eu vou te dizer que eu não sei mesmo. Eu também não sei. Eu sei que eu tenho muitos casos de pessoas que às vezes me agradecem, às vezes me contam o quanto encontraram uma transformação, um autoconhecimento, uma ajuda, mas eu não sei exatamente o que foi feito. Exatamente ali na prática eu não sei o que foi feito. Eu sei que usei todo o meu conhecimento, usei todas as minhas técnicas, com o objetivo daquela pessoa encontrar o equilíbrio. Bom, vamos jogar 2 temas agora aqui. Tá bom. Nesse seu primeiro programa
de podcast. Pode Terapias, o nome do seu programa, que nós escolhemos meio que junto, você sugestionou. Exatamente. Pode Terapias, professor Ricardo? Pode terapias, é necessário terapias. Inclusive, falar sobre isso é extremamente necessário, né? Ok. Porque não vejo as pessoas falando exatamente. Eu, inclusive, desconheço um podcast que fala especificamente sobre terapias. E é importante. Né? Conhecimento é poder, né? Não tenha dúvida. Desmistificar, falar, explicar como é que funciona o processo. Eu acredito muito em processo. Seja uma psicoterapia, hipnose, sobre uma constelação. Eu quero entender o processo. Você me explica, eu vou entender. Se eu vou saber se serve para mim ou não, mas eu quero entender o processo. O que vai acontecer? E sabe o que eu acho legal dessa questão do Pod Terapias? É que vai ser legal para os terapeutas. Bacana. Né? Porque eu vejo, acho que você também já percebeu isso ao longo do tempo, como entrevistador, o quanto o terapeuta tem dificuldade de se mostrar para a sociedade. Né? Inclusive, é uma área muito difícil, porque não tem como você fazer propaganda. E quando você faz propaganda, você corre o risco de cair no milagre. Né? Tipo assim, chamado o charlatanismo. Exatamente. Né? Infelizmente. Tipo assim, imagine, né? Você aí que está sofrendo de depressão, vem buscar hipnose que vai te curar. Né? Não pega bem, né, professor Ricardo? Não pega bem. Quase é um crime, né? Porque você não pode prometer uma cura, né? Pois é. Então, como que o terapeuta vai se mostrar? Como é que ele vai abordar essa questão? Exatamente. Então, eu acho que essa mesa aqui é maravilhosa para isso. Tenho certeza. Porque daí ele consegue falar dele, falar das experiências, como a gente fez aqui hoje. Né? Muito bem. Como profissional da área, como psicoterapeuta, você usa várias ferramentas e a principal delas é a hipnose clínica. Você é um profundo estudioso e observador. Já lhe conheço há muito tempo e é um dos profissionais que eu admiro muito. Além de ser meu grande amigo. Qual é o mal que hoje os homens mais sofrem? Eu, quando falo homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades. O que aflige o ser humano? Eu já pensei em homem quando você falou em homem masculino mesmo. Não, o ser humano como um todo. O que aflige o ser humano? E qual é o momento que aquela luzinha acende e que ele diz, opa, está na hora de eu procurar alguém para me ajudar? É muita crueldade tua me perguntar qual é o mal. Porque não dá para dizer um mal. Né? Eu quero saber o seguinte, hoje é a minha primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Então eu ainda não tenho muita facilidade de entender tempo e tudo. Como é que está nosso tempo? Você sabe me dizer? Como é que está nosso tempo? Quase 5 minutos? 10? 4 minutos. 4 minutinhos. Ok. Então, assim, acho que o mal... Bom, legal, gostei. Agora a tua pergunta me deu direção. O mal que nos aflige. Isso. Tá? Então, quando você fala isso, você está falando de algo externo que pega a gente. Né? Quando a gente fala de terapia, a terapia ou as terapias estão trabalhando o nosso interno. Estão nos ajudando a lidar com o nosso interior, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, para lidar contra aquilo que nos aflige. Ok? Perfeito. Então, eu diria que externamente, uma das coisas que muito nos aflige nesse momento são as cobranças. As cobranças sociais, né? O trabalho, né? Eu tenho que dar certo, eu tenho que ter sucesso, né? Os julgamentos externos de quem sou eu, né? Então, as cobranças, isso é o que mais nos aflige hoje. Então, para a gente encerrar lá, uma segunda pergunta. Terceira já. A terceira. Eu tenho que aproveitar aqui. Tá bom. O mal maior está aqui fora? O conflito maior está aqui fora ou está aqui dentro? Você entendeu a pergunta, professor Ricardo? Entendi. O barulho maior é aqui fora
ou o barulho aqui dentro é maior? Ok. Santo Agostinho tinha um conflito muito grande, porque ele dizia que todas as coisas, ele entendia que todas as coisas foram criadas por Deus. Ok. Então ele ficava muito confuso porque o mal existe. Então ele diria que se todas as coisas foram criadas por Deus e o mal existe, então consequentemente Deus criou o mal. Deus permite o mal. Exato. Não, Santo Agostinho entendia que de certa forma Deus criou o mal. Criou o mal. Era um conflito ou permitir esse mal. Era um conflito de Santo Agostinho. Ok. Ok? Ele falou, eu não vou mais querer mais esse conflito, ele não chegou na resposta, mas teve um cara muito famoso que trouxe uma resposta para isso, que foi Einstein. Einstein disse assim como a escuridão por si só não existe, o mal por si só também não existe. Então, a escuridão é a ausência da luz. Ela não é algo criado, não é algo que existe, ela só é a ausência da luz. O mal, ele é a ausência do bem. Então, ele não é algo criado em si, ele é a ausência de algo. Então, quando você me pergunta aonde está o mal, se está dentro de nós ou fora de nós, o mal sempre vai estar conosco, ou fora, ou dentro, sempre quando não estamos andando dentro daquilo que é bom ou daquilo que é bem. Aquilo que faz bem ou aquilo que é bom, né? No sentido realmente puro da palavra, né? E aí, se eu estiver andando com pessoas que me fazem mal, por estarem distante daquilo que é bom, então o mal está vindo de fora. Mas se eu estou com pensamentos negativos, ou seja, maus, eu estou me distanciando dos pensamentos positivos. Perfeito. Que é aquilo que me faz bem. Professor Ricardo, para a gente encerrar, antes eu quero dizer que nós estamos gravando então o nosso primeiro podcast, né, com Pós-Terapias, nessa apresentação geral, e nos próximos episódios o professor Ricardo estará aqui comandando a bancada, trazendo seus convidados, e nessa mesa aqui você vai sempre ter muito conhecimento sobre saúde e qualidade de vida, com o professor Ricardo trazendo todo o seu expertise e com seus vários convidados pelo Brasil afora, e eu tenho certeza que será um quadro, um programa com muita qualidade, com muita objetividade e vai trazer muitos benefícios. E agora agora sim, para fechar, professor Ricardo, como que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento aquietam a mente? Bom, a sabedoria interior fala baixinho. Então, para de ouvir os pensamentos negativos. Mas assim, eu quero falar com você agora e dizer que sim, eu estou tomando conta desse espaço a partir de hoje, né? E o meu objetivo é trazer respostas como essa que o Mário perguntou agora, como aquietar a mente, como outras respostas. E meu objetivo é trazer isso com transparência, com honestidade e que consiga trazer para você a capacidade de decidir qual caminho você vai seguir, qual ferramenta você vai buscar, qual terapia é a melhor para você. Então vem comigo nessa e vamos lá.